meu querido, minha querida, cheguei com mais um vídeo maravilhoso para você. Eu sou a Paty Souza e hoje eu te trouxe 5 dicas maravilhosas que você não pode deixar de fazer nesses dias de quarentena. Eu já vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com todos os líderes do Ministério Infantil que você conhece e vem comigo para a primeira dica. A primeira dica que eu te trago hoje é: encontre um horário no seu dia em que você consiga parar e ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Faça desse horário a sua rotina diária. Sabe por quê? Quando você monta a sua rotina, é mais fácil você se programar para todos os dias naquele mesmo horário você parar para fazer o que você colocou na sua rotina. Por exemplo, os meus dias são super corridos, então nós temos que dividir a nossa vida com casa, trabalho, faculdade, escola do filho, escola da filha, entre inúmeras atividades que nós temos, e às vezes realmente fica muito corrido para a gente parar o que estamos fazendo e nos dedicar um tempo para a palavra do Senhor. Porém, isso é extremamente necessário. Então, o que eu fiz? Eu tentei adequar vários horários na minha rotina. Foram dias tentando colocar um horário onde eu pudesse parar o que eu estivesse fazendo e me dedicasse apenas à palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, ter um devocional. Eu não consegui, tentei às 9 horas, não consegui, tentei às 10, não consegui, tentei ao meio-dia, não consegui, assim foram várias vezes de tentativas frustradas. Até que eu li este livro, O Milagre da Manhã, para se tornar um milionário. Ele deixa muitas dicas. Ele não é um livro para ministério infantil, mas se você puder ler, eu recomendo que você leia. Ele vai te ajudar a montar essa rotina, porque nesse livro ele fala sobre montar a tua rotina logo cedo. Então ele sugere horários, por exemplo, 5 da manhã, levante, faça a sua rotina matinal. E foi aí que me deu um start, assim, eu pensei, bom, eu vou tentar acordar às 5 da manhã. E olha que pra mim, eu sou uma pessoa muito noturna. Então, acordar cedo pra mim era uma coisa que tava certo que ia ser uma experiência totalmente ruim pra mim. Porém, eu me enganei. Eu comecei a colocar o meu celular despertar todas as manhãs, né, às 5 horas da manhã, onde eu tenho a minha rotina matinal. Eu levanto às 5 da manhã e eu tiro um tempo de oração e logo após um tempo da leitura da palavra. Então, eu sugiro que você faça a mesma coisa, que você arrume um horário onde você consiga ficar a sós com Deus. Eu gosto de chamar esse momento meu de café com Deus. Por quê? Porque eu levanto, eu faço a minha xícara de café, eu volto pro meu quarto, ligo a minha luminária, abro a minha Bíblia, leio a Bíblia. Geralmente eu começo orando, então eu oro, dependendo dos minutos que a minha oração se estende, eu não consigo ler a Bíblia de manhã. Então eu só vou conseguir parar para ler lá de noite. Mas geralmente eu consigo, eu oro meia hora e a outra meia hora eu leio a Bíblia. Eu tenho esse tempo para meditar na palavra do Senhor. Então, para mim, o melhor horário foi realmente levantar um pouco mais cedo e ficar esses momentos a sós com Deus, onde eu leio a Bíblia, eu oro, eu choro quando é necessário. Se você tem já esses momentos com Deus, você vai entender do que eu tô falando. E a coisa melhor que tem, a maravilha que é estar na presença de Deus ainda no começo do seu dia. Então, o seu dia já anda totalmente bem, todas as coisas vão fluindo porque você já começou o seu dia, você já deu o seu início de dia na presença do Senhor. Então, isso já nos leva para a segunda dica. Faça esboço das lições, faça estudos, pesquise novidades. Por quê? A Bíblia fala que quem quer sabedoria tem que pedir a Deus, e Deus, como Ele é um Pai bondoso, Ele dá sabedoria a todos aqueles que pedem. Você vai começar a orar, você vai começar a se dedicar à palavra do Senhor, você vai se dedicar ao ensino e você vai começar a dedicar esse tempo para o Senhor vai começar a te dar sabedoria nessa área, o Senhor vai começar a depositar em ti ensinamentos, o Senhor vai começar a colocar no teu coração ideias criativas, e agora você vai pegar um caderno, você vai dedicar esse caderno
para os seus esboços. Então você vai pegar lá a sua Bíblia e você não vai mais apenas estudar a lição que você tem que passar. Você vai ler a palavra do Senhor e você vai pedir qual é a importância daquele trecho para suas crianças, qual é a forma que você pode aplicar essa mensagem na vida das suas crianças, e você vai escrevendo tudo que o Senhor te passar, você vai escrevendo tudo que o Espírito Santo colocar no seu coração, e você vai ver que quando você começa a escrever, as palavras começam a surgir e você vai escrevendo, e é maravilhoso quando você entende que realmente isso não é de você, que realmente é o Senhor quem está te capacitando, que é o Senhor que está ministrando ao teu coração o que você tem que trazer para suas crianças. E quando é o Senhor quem traz a ministração ao nosso coração, fica totalmente diferente o conteúdo que você passa para suas crianças, porque Deus sabe o que cada criança precisa ouvir, Deus sabe o que cada criança passa, Deus sabe a situação emocional de cada criança que está ali ouvindo o seu estudo, ouvindo a sua ministração. Então, não deixe de anotar. Anote tudo que o Senhor passar para você. Por mais que você não vá usar nessa aula, na outra aula, que você não vai usar logo, que você talvez nem tenha ideia de quando você vai usar. Mas anote, por experiência própria. Eu anoto tudo que o Senhor me traz à mente, eu anoto todas as ideias que eu tenho, e uma hora ou outra eu sempre acabo ocupando. Nunca uma ideia minha se perdeu ou ficou esquecida. Sempre tem aquele momento, aquela ocasião em que você precisa de uma ideia e você não tem, e você vai olhar nos seus escritos, lá você acha aquela ideia que você escreveu há muito tempo atrás e que realmente se encaixa naquele momento que você está precisando. Vai ser muito útil para você se você aderir a essa segunda dica. O que nos leva para a terceira dica, que é: leia livros sobre o ministério infantil. Leia livros sobre criança. Leia livros sobre ideias para o ministério infantil, de como trabalhar a história bíblica de forma diferenciada. Quando você lê o conteúdo daquele livro, você permite que o seu cérebro comece a criar ideias, e juntamente com o Espírito Santo você consegue elevar a sua criatividade num nível que talvez você nunca esperasse que você seria capaz de ter esse tipo de ideia. Eu vou contar um pedacinho de algo que aconteceu comigo, porque talvez isso desperte em você o interesse de ler e ainda mais o interesse de buscar em Deus criatividade. Eu comprei este livro, Chuva de Ideias, tá? Para o Ministério Infantil. Tem uma sugestão desse livro que diz assim: faça acampamentos com as suas crianças. Ponto final. Essa é a dica. Faça acampamentos com as suas crianças. Aí eu tava de férias, eu pensei assim, bom, como que eu vou fazer um acampamento com as crianças? Né? A gente pode fazer um acampar dentro, então um acampar dentro da igreja, seria maravilhoso, porque a igreja onde eu congregava na época possuía um espaço legal. A igreja era em cima, tinha o espaço de baixo, o porão de baixo, que era super bom, tinha cozinha, tinha salas da escolinha, então era um espaço apropriado pra gente realmente fazer um acampar dentro. E aí eu pensei assim, bom, os pais não vão querer levar colchão, né? Querer levar coberta, travesseiro, mochila e tal. É uma mão, é um transtorno, é um trabalho que dá, e realmente, na maioria das vezes, você vai encontrar pais que não vão colaborar tanto com o que você sugerir, com as suas ideias. Então, por isso que eu digo, sempre que você estiver associada às suas ideias a Deus, Deus sempre vai trabalhar da melhor forma. Então, eu pensei isso, e aí eu orei e disse assim, Jesus, se a igreja tivesse colchão pra gente fazer um acampar dentro com as crianças, seria maravilhoso, porque daí seria uma coisa a menos pros pais trazerem. Na minha cabeça eu pensei assim, né? Mas da onde que a gente vai tirar tanto colchão assim? A gente tinha bastante criança. E aí, sabe, foi uma oração super rápida assim, era um sábado, domingo. E aí passou, naquela mesma semana, eu voltei de férias, fui no culto, era uma quarta-feira, eu acho, eu fui no culto. Quando eu cheguei, assim, eu desci no porão, que os banheiros eram lá embaixo, então eu cheguei no culto, desci pra ir no porão, eu passei, assim, e voltei, porque tinha uma mesa, assim, enorme. Quando eu passei eu não vi, mas o rastro do meu olho viu, assim, eu voltei, eu fiquei assim, ó, literalmente de queixo caído. O que tinha em cima da mesa?
Fui contar. Tinha 34 colchões. Era colchões pequenos, era menor que aquele de solteiro, era colchão de berço. Mas eram colchões, não deixava de ser colchões. Gente, eu surtei. Eu queria saber de quem que era aqueles colchões, da onde que veio aqueles colchões. Pedi para um irmão, o irmão não sabia. Pedi para uma irmã, a irmã não sabia. Mandaram falar com o pastor, eu fui falar com o pastor. Cheguei no pastor assim, toda esbaforida, que nem eu tô aqui contando pra você, porque realmente eu gosto de contar os testemunhos que Deus fez na minha vida, porque assim como Deus fez por mim, pelo meu ministério, pelo meu chamado, pelo meu trabalho, Deus me chamou e me capacitou. Ele te chama e Ele te capacita também. Ele te ouve naquelas orações mais breves que você faz, mas que é de coração. E aí fui falar com o pastor, eu disse, pastor, eu preciso saber de quem que é aqueles colchões lá, e cheguei, conversei. E aí, resumindo a história pra você, pro vídeo não ficar tão extenso, o pastor falou assim, a prefeitura trocou os colchões da creche e a creche doou aqueles colchões pra nós. E aí tá ali os colchões, né? A gente vai guardar, a gente vai ver se vai doar, alguma coisa assim. Eu disse, pastor, pelo amor de Deus, não doa esses colchões, segura os colchões pra igreja, porque eu já tenho muitas ideias do que fazer com ele. E aí eu contei pro pastor que eu tinha orado, que eu tinha pedido pra Jesus. O pastor acreditou em mim, segurou os colchões lá pras crianças, e aí passou a volta das férias, enfim, a gente se programou bem certinho. Eu até posso fazer, se você tiver interesse, eu posso fazer pra você um vídeo contando de como foi o Acampa Dentro, como você se organiza para um Acampa Dentro na sua igreja sem gastar muito. E vai ser bem legal você fazer isso também na sua, quando tudo isso se normalizar. E aí a gente fez 2 Acampa Dentros no ano, porque eu acho que se você fizer mais do que 2 também, deixa de ser algo, nossa, inovador, sabe? Já passa a ser rotineiro e aí já perde a graça para as crianças. Mas eu vou fazer um próximo vídeo, eu vou te contar bem certinho essa experiência. Então, o que eu quero te dizer? Que quando você lê, quando você começa a ler livros, que é a terceira dica que eu te trouxe, você começa a movimentar as suas ideias. Ou seja, você vai ler algo ali, mas você mesmo vai adaptar a sua realidade, que talvez seja totalmente diferente do que você leu no livro. Mas ler vai fazer você abrir a sua mente. Ler vai te fazer uma pessoa totalmente diferente. Isso já me traz para a 4ª dica, que é: crie personagens de artesanato, de materiais recicláveis, crie visuais. Aproveite esse tempo que você está em casa. Se você está trabalhando, se você não está, se você está em casa, adeque a sua rotina, que foi o que a gente falou na primeira dica. Adeque a sua rotina a algum dia da semana, algum momento, alguns instantes do seu dia onde você vai parar e você vai fazer personagens visuais. Por mais que você não vai usar, por exemplo, eu tenho aqui 2 garrafas, mas sobrou um tempinho, então senta esses minutinhos que te sobrou, pega suas garrafas lá e faz os personagens que você nem vai usar talvez agora. Porém, o fato de você fazer vai te trazer outras ideias. Por exemplo, esses bonecos aqui eu fiz quando eu fui trabalhar a história de Caim e Abel. Então esses eram os meus personagens de Caim e Abel. Porém, eu já estava com eles praticamente prontos quando eu fui trabalhar essa história. Então eu só tive que dar uma arrumadinha no personagem, né? Deixar ele, bravo, sorridente. Mas eu já estava com os personagens. E depois, isso aqui eu não vou usar só para Caim e Abel e deu. Eu posso usar para outras histórias também. Eles já vão estar prontos. Aproveita o teu tempo para fazer recursos visuais. Você vai ver que quando você voltar, quando tudo isso passar a se normalizar, você vai voltar como? Com a sua rotina em dia, você vai voltar mais espiritual porque você separou um momento para estar com Deus. Você vai estar mais criativa porque você começou a ler livros na sua área e você vai ver como a sua mente vai mudar. E além de tudo isso, você vai estar com vários recursos prontos. Você quer mais o que com isso, hein? A 5ª dica, que é: se aperfeiçoe na sua área mais frágil. Como assim, tia Paty? Por exemplo, se a sua área mais frágil é timidez, para o que você estiver fazendo no momento,
faz o seu esboço, pega ali da primeira, segunda, terceira dica, quarta dica, faz na ordem que eu te passei. Quando você chegar na quinta dica, você vai estar com o seu material pronto. Você vai na frente do espelho e você vai contar para você mesmo uma história. Por exemplo, a de Caim e Abel, que foi dos bonecos que eu acabei de te mostrar. Vai na frente do espelho, conta a história como se você estivesse contando para milhares de crianças. Se a sua área frágil é a timidez, comece a exercitar a forma como você fala com as crianças. Você tem que pensar que as crianças, elas gostam de algo dinâmico, elas gostam de algo que tenha vida, elas gostam de algo que tenha emoção. Dificilmente a criança vai parar meia hora para te ouvir se a sua aula for monótona, se a sua aula for, for parada, se a sua aula não tiver emoção, se a sua aula for sempre assim, a mesma coisa. Você tá vendo como não se torna legal uma aula assim, quieta? E aí você vai ver que as crianças vão começar a conversar, vão se dispersar, nem vão prestar atenção no que você fala. Então, joga essa timidez fora, exercita o seu tom de voz, a sua emoção. Ah, Caim ficou furioso, sabe? Ah, mas Abel, ele deu o seu melhor para Deus. Exercite a sua área mais frágil. Se a sua área mais frágil por exemplo, você não sabe cantar, tudo bem, ninguém é obrigado a saber cantar, eu também não sei cantar. Comece a cantar para você no espelho. Você vai ver que quanto mais você vai cantando, talvez você não chegue ao nível de cantora, mas você vai saber como desenvolver um cântico com os seus pequenos, como alegrar um cântico. Se a sua área frágil for não saber fazer coreografia, agora é a hora, esse é o tempo de você. Faça uma lista de louvores lá, ensaie coreografias, você e seus filhos, você e seu esposo, você e o seu espelho. Faça coreografias no espelho. E você vai ver que tudo que você treinar, tudo que você fizer agora, nesse tempo que está sendo proporcionado para você, você vai ver que quando você voltar ativa, quando tudo isso se normalizar, o seu trabalho, o seu ministério, o seu chamado vai estar totalmente diferente. Você vai despertar nas crianças algo novo e eles vão voltar com toda boa vontade, eles vão querer estar ali, eles vão querer saber qual que é a novidade do próximo dia. Por quê? Porque criança gosta disso. E não só criança, os adultos também gostam. Você também gosta de estar em um ambiente onde te despertem a criatividade, onde te despertem um sorriso, sabe? Um sorriso de forma espontânea, que você não tenha que ficar ali obrigado, porque você tem que ficar ali. Não, as crianças vão gostar de estar com você, porque se você seguir essas 5 dicas que eu te passei aqui, não tem como você voltar disso tudo da mesma forma como nós estávamos antes disso acontecer. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado dessas dicas. Já vou preparar outro vídeo com mais dicas pra você. Eu tenho certeza que você vai amar o nosso conteúdo. Então, não perde de nenhum vídeo do nosso canal. Nos acompanha. Eu vou deixar aqui minha rede social, meu Instagram, Facebook. Acompanha. Todo dia eu posto alguma novidade pra você. Todo dia eu posto alguma curiosidade sobre alguma passagem da Bíblia. E eu tenho certeza que você vai amar isso tudo. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus, Deus te abençoe e até mais!